Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho é especial, pedindo a todo o plano espiritual, os médicos espirituais, com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, visite todos os lares e os hospitais e as famílias, ajudando, transmutando as energias com Saint Germain, chama violeta. Mas antes, Pai Nosso e no final Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Agora vamos lá, o pessoal, que a oração de Dr. Bezerra de Menezes foi escrita há pouco tempo atrás, aqui na mesa. Oração de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, emissário de Jesus Cristo, esta humanidade sofrida e desprovida do verdadeiro amor do Mestre, rogo por todas as nações que necessitam de sabedoria e energia salutar para um bom entendimento e cura de suas necessidades. Solicitamos humildemente, Doutor, juntamente com as equipes médicas que encontram-se no plano terrestre a serviço da população, emane amor, como foi ensinado por Jesus Cristo. Que os mistérios de Jesus, ligados à fé, aflore. Rogo pelo auxílio, mais uma vez, Dr. Bezerra de Menezes, ajudando todos os necessitados, promovendo a cura e amenizando a dor. Toda a energia com o seu amor esplendoroso transmute a negatividade, utilizando a chama violeta do Mestre Saint Germain, orientando mentalmente todas as famílias que buscam a paz, harmonia e equilíbrio.
Neste instante, em nome do Gerente Supremo, Jesus Cristo, a linha de cura dos médicos do espaço e toda a falange dos anjos, comandada por São Miguel Arcanjo, que recebam a cura, assim desejo. Amém. Mais uma oração. Senhor Deus, não permita que a soberba e o orgulho em nenhum momento estejam presentes em minha vida. Me perdoa se eu cometi um desses pecados. E livra-me da queda. Me ajuda a cada dia ser mais parecido com Cristo, que foi exemplo de humildade e, mesmo sendo Deus, chegou a lavar os pés da sua própria criação. Obrigado, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos dar sequência e vamos falar um pouquinho sobre o reino. Será que é este plano, nesta encarnação, é o nosso reino? Fala-se muito do reino de Deus, não é? Então é assim, meu reino não é deste mundo. Afinal, o que Jesus quis dizer? Segundo o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, Pilatos questionou Jesus sobre ser rei dos judeus, mas Cristo quis saber se o acusador dizia de si ou se outros falavam, ao passo que completou: meu reino não é deste mundo. É inelegível que essa frase ecoa na mente da humanidade, de geração em geração, pois muitos tentam decifrar ao certo o que Jesus quis dizer e como isso se aplicaria em nossas vidas. É o processo encarnatório. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz uma excelente explicação a respeito do assunto, a fim de refletirmos sobre a vida futura. Tentemos entender um pouco sobre o tema, desde a parte histórica até o que podemos compreender sobre a vida futura e a relação com o plano espiritual. Qual era o contexto histórico desta passagem bíblica? A princípio, torna-se essencial sabermos qual era o contexto histórico que se passava na época e como Cristo foi parar ali. Pôncio Pilatos, que foi nomeado pelo imperador Tibério Cláudio para exercer um cargo similar ao de um governador, gerenciava a província romana da Judéia em Jerusalém. Jesus foi levado até Pilatos sob as acusações de que ele estaria infringindo as leis judaicas, desrespeitando os mandamentos e ainda incitando uma revolta política contra o Império Romano. Pilatos sabia que tudo não passava de motivação religiosa, mas como seu histórico com os judeus não era tão bom assim por conta de algumas polêmicas em seu mandato, ouviu o que os sacerdotes tinham a dizer. Só o governador tinha o poder de ordenar a morte de alguém.
Sendo assim, os sacerdotes enviaram Jesus até ele para que fossem julgados e condenados. Porém, antes disso, Pilatos resolve dialogar com Cristo para entender quem era aquele homem. Ele pergunta sobre o reinado de Jesus, mas não entende de fato o que foi dito. Como resposta, submetendo que Cristo se autodeclarava rei dos judeus. Entendia que ele era o rei dos judeus. E Pôncio Pilatos não entendia isso. Mas como é isso? Né? O que nunca o fez. Então, qual era a realeza de Jesus? Quando Cristo respondeu a Pilatos, meu reino não é deste mundo, claramente ele quis argumentar perante as acusações, as quais sofria naquele momento, tentando se livrar do jogo de palavras e da falta de interpretação de Pilatos. O governador buscava referências terrenas para designar o poder que aquele homem exercia. Longe da... Não sabia, né? Sabia o que se passava na terra, né? Mas não tinham entendimento. Apesar de que José de Arimateia era amigo, assim, pessoal de Pôncio Pilatos. Tanto é que houve, né, aquela coisa toda de pedir para que Pôncio Pilatos levasse o corpo de Jesus no sepulcro, né, dele, né? Continuando. Sobre o povo da região, porém, ele sequer fazia ideia do que se tratava. Jesus, de forma humilde, disse que Pilatos o havia chamado de rei. Mas ele não nasceu e nem veio a este mundo para exercer tal papel, mas sim o de testemunhar a verdade. E quem fosse conhecedor dela compreenderia os desígnios de Deus. A realeza terrestre é que sempre foi enaltecida pelos povos ao longo dos tempos. Mas a dita realeza de Jesus era moral e não pertencia a esse plano, dando margem à vida futura. O que podemos compreender sobre a vida futura? Jesus percebeu que seria inviável naquela época esclarecer tudo o que era preciso, pois o povo não tinha compreensão necessária para entender suas mensagens. Nas palavras ditas a Pilatos, Cristo relata de forma singela o que o Espiritismo veio completar como vida futura: reencarnação, expiação e provação, pluralidade dos mundos, e que a nossa maior preocupação deveria ser com os aspectos morais. O conceito de vida futura tem a ver com focarmos mais nas questões ligadas ao lado espiritual em vez de nos afligirmos por situações meramente materiais, as quais não levaremos ao fim do desenlace carnal. A ideia que temos de futuro é muito simples ainda e sempre se remete a algo relacionado às conquistas terrenas, mas deixando de olhar para o outro lado das boas ações e o amor ao próximo. No entanto, para quem tem a plena consciência da importância de dirigir o pensamento aos assuntos espirituais, compreende que
Todas as dificuldades às quais passamos são temporárias. Por isso, é preciso que saibamos balancear nossas atitudes e identificarmos que o ponto de vista espírita não é o de condenar, mas ampliar os horizontes em torno da vida futura e da grandiosidade da obra divina. Sendo assim, vale a reflexão sobre a frase: meu reino não é deste mundo, e nos aprofundarmos a respeito de como agimos no dia a dia, com o propósito de darmos preferência para atitudes que nos levam moralmente. Então, é muito cuidado com a lei do retorno. E aqui nós estamos sendo testados a cada segundo sobre as nossas atitudes para com o próximo. Que Jesus é a salvação, é a nossa salvação. Estamos só de passagem. Só de passagem. Isso aqui é matéria. Mas a matéria tem que ser respeitada também. Porque foi utilizada no processo encarnatório. Muito respeitada a matéria. Vamos dar continuidade e vamos fechar com a Ave Maria. Tem mais um texto. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15, 21, nos relata esta passagem. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas os caminhos de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Dizem-nos, pois, o que pensa? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Quantas pessoas já não, né? Foram traídas, né? Armadilhas com um propósito próprios. A cada minuto nós estamos conversando e elas estão passando por isso. E as outras estão agindo nesse intento. Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: pois dai as de César que é de César, e a de Deus que é de Deus. O que quer dizer a expressão dai a de César que é de César? A resposta dada a tal questionamento foi: dai a César o que é de César e a de Deus que é de Deus, referindo-se ao imperador romano César. Ou seja, Jesus afirma que não devemos misturar questões políticas e econômicas com questões religiosas. Por isso, os fariseus armaram a arapuca para pegar Jesus. Mas ele, na sua infinita sabedoria, respondeu à altura: o que é de César, é de César. O que é de Deus, é de Deus. Os fariseus apresentaram esse dilema para Jesus, com o qual qualquer que fosse a resposta que
ele lhes desse. Esperavam ridicularizá-lo perante o povo que o admirava. Mas Jesus tinha consigo a verdade absoluta, porque ele próprio era essa verdade, a qual está acima do conhecimento dos homens e absolutamente fora da lógica humana com a qual os fariseus haviam raciocinado ao armarem a arapuca que imaginaram. E o Evangelho nos indica que devemos cumprir nossos deveres terrenos ao mesmo tempo em que cumprimos os nossos deveres perante a Deus. Quem contesta o Evangelho não sabe ou se recusa a reconhecer. Quantas vezes e por quantos modos Jesus difundiu esta verdade? É o caso, a Igreja Católica não tem a oferta, a Igreja Evangélica tem o dízimo, mas é um pecado se falar de política dentro, no âmbito da coisa. É um pecado. Dentro das casas espíritas também não pode falar. Não pode induzir ninguém. As pessoas têm o livre-arbítrio de escolher seus candidatos, não induzi-los, porque, segundo Jesus, nós estamos passando por expiações e provações. E aqui se faz e aqui se paga. É isso. E vamos lá finalizar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, estamos chegando num momento muito importante, né? Vamos pensar nas próximas gerações. É muito importante. Que assim seja, graças a Deus.